Muito bem, pessoal, então vamos fazer aqui o primeiro vídeo, né, explicativo sobre essa parte do conteúdo que é a questão de conservação de energia mecânica, tá? Então, no primeiro slide vocês têm aquela figura da montanha-russa que já havia trabalhado em sala de aula com vocês, né, sobre a questão das diferenças entre a energia cinética e a energia potencial gravitacional, que é essencial que a gente recupere, né, e lembre disso, de que a energia potencial gravitacional está associada a uma altura, uma diferença de altura em relação a um referencial, né? A gente adota geralmente o solo como referencial, qualquer ponto acima, que possua uma altura acima do solo, ele vai ter uma energia potencial gravitacional, este corpo que tiver uma massa m, tá? E do ponto mais alto da montanha-russa, então parte de lá o carrinho com velocidade inicial igual a zero, teoricamente, então ele não tem energia cinética, porque a energia cinética está vinculada à velocidade do corpo, né? Então quando ele sobe, chega lá em cima no ponto de maior altura da montanha-russa, a energia cinética dele é zero, mas ele tem a maior valor de energia potencial gravitacional que está no ponto mais alto. E quando ele começa a descer, ele transforma essa energia potencial gravitacional em outra forma de energia, que é a energia cinética, ganhando velocidade, tá? Isso que eu já havia trabalhado com vocês em sala de aula, né? Então a gente tem ali no slide 2, né, na imagem 2, que fala que a energia mecânica nada mais é do que a soma das energias potencial gravitacional mais a energia cinética, tá? Em um sistema que não há atrito, esta soma das energias potencial gravitacional e energia cinética serão sempre uma constante, porque a energia não se perde, né? Então ela sempre é transformada de uma forma em outra, tá? Então muito importante ressaltar isso. A energia cinética está associada à velocidade, a energia potencial gravitacional está associada a uma diferença de altura em relação ao referencial, um ponto de referência, tá? E aí vemos ali no segundo slide, né, que a gente pode dizer que se não há atrito, se não há forças dissipativas, né, a energia mecânica no sistema se conserva, ou seja, a energia mecânica no início será igual à energia mecânica no final, tá? Temos daí, então, a energia ali mecânica pode ser descrita como, então, a energia cinética mv ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, que é mgh, tá? Bom, já partindo para o terceiro slide, nós temos lá, ó, se a energia se conserva, a energia mecânica inicial é igual ao final. Então, nós temos que a energia cinética inicial vai ser quem? mv inicial ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional inicial, que é mg, altura inicial. Tá? Isso será igual à energia mecânica final, que no caso da energia mecânica final será quem então? Será a energia cinética final, que é mv final ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial gravitacional final, que é mgh final. Tá? Então a gente sempre iguala os termos inicial e final. Lembrando sempre, né, a velocidade inicial em metros por segundo, a altura inicial em metros, a velocidade final em metros por segundo, a altura final em metros, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e a massa dos corpos em quilograma, tá? E aí a gente já parte então para o outro slide, que é exatamente o exemplo 9. O exemplo 9 mostra lá justamente um carrinho na montanha-russa. Ele parte de um ponto inicial de altura 24 metros com velocidade inicial igual a zero, tá? Vai passar por um ponto B, que é um outro ponto de subida. Esse ponto B tem uma altura em relação ao solo de 4 metros, tá? E o problema é saber justamente isso. Qual é a velocidade com que este carrinho vai passar pelo ponto B em quilômetros por hora. E aí ele cita que a gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado e justamente diz ali para desconsiderar os atritos. Desconsiderando os atritos é aquilo que a gente tem, que é um sistema conservativo, né? Sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Pois bem, então, no ponto A, o que nós temos no ponto A? Nós temos apenas energia potencial gravitacional, porque ele tem uma altura de 24 metros e está em repouso. Não temos energia cinética. Tá? Então, toda essa energia potencial gravitacional do ponto A vai se transformar em outras formas de energia ao longo do percurso. No ponto B, como ele tem uma altura, né, que é menor que a inicial 24 metros, ele vai passar pelo ponto B com uma velocidade também. Então, no ponto B, ele terá o quê? Ele terá energia cinética e energia potencial gravitacional. Então, a primeira coisa para resolver qualquer exercício é ler o exercício,
compreender o que ele está nos colocando, fazer a observação a respeito dos dados iniciais, por exemplo, nesse problema aqui, dados iniciais que nós temos, velocidade inicial igual a zero, velocidade final no ponto B, é justamente o que o problema quer que você determine, que você descubra. Tá? A altura inicial está identificada na figura, 24 metros, a altura final no ponto B, 4 metros. Tá? A gravidade o problema citou. Tá? Uma coisa que o problema não colocou aqui, tá? Que é importante ressaltar, é que não forneceu a massa do sistema, a massa do carrinho lá que vai descer. Pois bem, aí a gente já parte para o slide seguinte, né? Que ele coloca lá, então, a equação, né, da conservação de energia. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. A energia mecânica inicial, mv² sobre 2, mais mgh, que é a cinética mais potencial, igual ao mesmo termo para final, mv final ao quadrado sobre 2, mais mgh final. Tá? Então, ali ele ressalta, ó, como o problema não deu a massa, mas a massa não é necessária para resolver esse problema, por quê? Porque a massa do corpo não muda ao longo de todo o percurso. Então, a massa na condição inicial será a mesma massa da condição final. E em sendo igual o valor das massas, a gente pode simplificar a massa na equação. A gente coloca na evidência no primeiro termo, coloca em evidência no segundo termo e simplifica as massas. Então a equação acaba sobrando o quê? Acaba sobrando só velocidade inicial ao quadrado sobre 2 mais GH inicial igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2 mais GH final. Tá? E aí a gente começa a substituir então os dados, os valores numéricos nesse restante da equação que sobrou. A gente vai substituir a velocidade inicial igual a zero, a gravidade 9,81, a altura inicial 24 metros, no termo final, a velocidade final é o que a gente quer calcular, a gente não sabe, a gravidade 9,81 e a altura final igual a 4. E aí a gente passa a fazer a resolução então desses termos, né? 0 ao quadrado vai dar 0, dividido por 2 vai dar 0, esse termo desaparece. 9,81 vezes 24 vai dar os 235,44. Do outro lado da igualdade, 9,81 vezes 4 vai dar o 39,24. E aí vai sobrar o que pra gente? Vai sobrar o 235,44 igual a v quadrado, né? V final ao quadrado sobre 2, mais o 39,24. Esse 39,24 que está somando junto com o termo da velocidade final ao quadrado, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, lá do outro lado, a gente passa a ter, então, 235,44 menos o 39,24, igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2, que é o que sobrou para o lado direito da igualdade aí da equação. Né? Fazendo essa subtração, 235,44 menos o 39,44, sobrará, então, 196,2. Vezes 2, porque o 2 que estava dividindo a velocidade final ao quadrado, estava dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, nós temos ali, então, o 196,2 vezes 2. Tá? 196,2 vezes 2 vai dar o 392,4. Como a velocidade final estava ao quadrado, para eliminar esse quadrado da velocidade final, a gente extrai a raiz quadrada, né? Então, nós vamos ter a raiz quadrada 392,4, que resulta, então, numa velocidade final lá no ponto B de 19,8 metros por segundo. Mas observem bem, o problema queria que você calculasse a velocidade final no ponto B em km por hora, não em metros por segundo. Como a gente usou todas as unidades do sistema internacional, a velocidade do sistema internacional é metros por segundo. Tá? Então, essa velocidade final de 19,8 metros por segundo terá que ser multiplicada por 3,6, que é uma constante de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Tá? Multiplicando o 19,8 por 3,6, chegaremos então ao valor final no ponto B para o carrinho este de 71,3 aproximadamente quilômetros por hora. Tá? Levando em consideração que em nenhuma parte do percurso esse carrinho perdeu nada de energia, ele conservou totalmente, o que verdade verdadeira não é, né? Porque ele vai perder em função do atrito com os trilhos, em função do atrito com o ar, vai haver uma perda, mas neste momento aqui a gente está trabalhando com conservação total de energia. Tá? Então, em termos de conservação total, essa seria a velocidade final do carrinho no ponto B. Ok, pessoal? Pois bem, aí vem as orientações, então, né? Que vocês têm aí 5 exercícios, para resolver. Os exercícios devem ser resolvidos no caderno de vocês, tirado uma fotografia e mandado para o e-mail, né, para validar a presença e a participação de vocês nas atividades remotas que a gente está desenvolvendo, tá? Esse vídeo, então, postado no grupo para auxiliar quem tiver um pouco mais de dificuldade.
Todas as dúvidas sempre via e-mail, a gente vai tirando, tá? Acompanhem sempre as notícias pelo Siga A, gente, tá? E mais do que nunca, neste momento, mais do que nunca, escutem sempre o que os cientistas têm a dizer para vocês a respeito do que a gente está vivendo, tá? Não deem ouvidos pra gente que fala porque... Bom, enfim, deixa quieto, né? Vamos lá, escutem os cientistas, bons estudos para todos. Em breve estamos aí de novo com outro material disponibilizado na sexta-feira. Valeu, pessoal. Abraço.